Eu vou falando. É, Esse é o trabalho do grupo do Matheus Murari, Gabriel Martelletti e do João Alberto. E eu vou entrevistar a minha avó, e ela vai falar um pouco sobre o que ela lembra sobre o governo do Getúlio Vargas, começando sobre a política. Bom, com relação à política, apesar de eu ser criança, estava na minha fase de infância e pelo que eu me lembro, pelo que a gente ouvia falar, muita coisa de questões políticas melhoraram no Brasil, né? A abertura do Getúlio Vargas com a criação do partido do PTB, né? O governo dele foi muito influente. O governo dele, dentro dessa política, criou a Convenção Coletiva de Trabalho, dando mais benefícios e regulamentando o trabalho, né, entre trabalhador e empresa. Ou seja, na questão política houve uma melhora muito grande no Brasil. Com relação à sociedade, a gente, naquela época, apesar de tudo, de ser um pós-Segunda Guerra, havia uma tranquilidade, as pessoas viviam mais tranquilas, né? Demonstravam uma grande satisfação, né? E tinham uma maior tranquilidade perto dos dias atuais, e mesmo perto de 20 anos atrás, as coisas eram muito mais tranquilas. Com relação ao rádio, houve uma grande divulgação. Os programas de rádio naquela época eram todas ao vivo, né, essencialmente ao vivo. Todas as famílias se reuniam de noite para ouvir os programas de rádio. E fora a ouvirem estes programas de rádio, vinham as notícias de governo, de tudo que estava acontecendo na época. Com relação a que mais? Ao trabalho. Com a nova lei do trabalho, né, da instituição das leis do trabalho, foi uma abertura de trabalho, uma vez que veio depois da Segunda Guerra, ou seja, o Brasil deu uma deslanchada naquela época, né? Houve uma maior perspectiva de trabalho para as pessoas. Pelo menos isso é o que eu me lembro, apesar de ser criança, mas muito se vivia isso com as famílias dentro de casa, se falava muito, e não só se falava, como se vivia na rua, todas as pessoas comentando o que estava acontecendo.